O governo divulgou na noite da última quarta-feira os gastos com o cartão corporativo presidencial desde 2003. De acordo com os dados, o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou pouco mais de 27 milhões de reais em 4 anos. Mesmo corrigido pela inflação, esse valor é menor do que Lula e Dilma gastaram em seus mandatos. Juntos, os petistas usaram mais de 107 milhões de reais dos cofres públicos em 13 anos e meio. Vamos lá, gente. Vamos começar com a nossa cientista política, que tinha vários planos para esse sabadão e está aqui comigo, fazendo parte, conosco, né? Alegrando nossa cientista política, minha amiga Deise Ciocari. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar sobre os cartões corporativos, então. Eles começaram no período do Fernando Henrique Cardoso e, para quem não lembra, já em 2008 teve uma CPI. Eu trabalhei nessa CPI e ela não deu em nada. Investigaram. Aliás, CPI no Brasil nunca dá em nada, né? É mais holofote para os parlamentares... Nunca dá em nada, né? A CPI, né? É muito mais um holofote para os parlamentares aparecer do que qualquer outra coisa. Mas aí eu sempre faço uma revisão histórica para a gente entender o que acontece no Brasil, né? Antes de falar especificamente desses dois governos. Também não quero me alongar muito. Mas, gente... A história da corrupção no Brasil, do jeitinho, ela é desde o período colonial. Só para vocês terem uma ideia, contar um caos aqui, mas no século XVI existia uma fábula, corria a boca pequena, que era melhor ser assaltado em alto mar por piratas do que aportar no Brasil. Porque chegava aqui no Brasil, tu era assaltado, pior ainda. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Então, percebam como isso é histórico e não é uma invenção, é conteúdo de ciência política. E aí tem algumas peculiaridades da nossa política. O Mendes Sá, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, em 1558, já foi investigado por enriquecimento ilícito. Então, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, né? O que a gente vê agora? Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi quem criou o cartão corporativo, já foi investigado numa CPI por causa dos gastos com o cartão, e aí veio o governo Lula e gastou, e aí não difere muito do modus operandi, né? Gastou com aluguel de carro, com hotéis de luxo. Teve a história da tapioca, que eu não sei se todo mundo lembra, mas teve... Não, a galera lembra da mandioca. Teve a tapioca. Teve a tapioca com o ministro do esporte, se eu não me engano, Orlando Silva. Orlando Silva. E, claro, né, das canetas Montblanc, porque todo mundo precisa de uma caneta Montblanc para assinar um papelzinho, né? Então, existe esse gasto excessivo com cartão corporativo desde que o Brasil é Brasil. Não necessariamente com o mesmo nome, mas percebam como a corrupção ela é endêmica e ela é inerente à nossa política. Então, eu sempre falo assim, antes de apontar o dedo, olha um pouquinho para a tua sala o que tu está fazendo, porque a corrupção ela é histórica no Brasil. Isso é uma das coisas que mais me assustam. Felipe Monteiro, você acha que foi um tiro no pé do Lula, dizendo assim, ou do governo, né? Em querer abrir essa caixa de Pandora, né? E antes que era um silêncio de 100 anos, aí de repente ele decidiu abrir e ele está vendo que de repente não era o que ele imaginou. Eu posso dizer que o tiro saiu pela culatra? Eu acho que não. Eu acho que na República a regra tem que ser a transparência, a regra tem que ser a publicidade. É estranho realmente sigilo em gastos do cartão corporativo. Isso não pode acontecer e eu acho que o Lula realmente acertou em divulgar os gastos do Bolsonaro com o cartão corporativo, sim, não é? E a gente tem que parar com esse negócio. Uma coisa que me incomoda muito, sempre que eu tenho algum problema, a gente gosta de comparar um problema que está acontecendo com o governo com os governos anteriores, né? Quem gastou mais, quem gastou menos cartão corporativo? Né? Mas isso começou com o Lula. Então, o discurso do Lula, se tem uma pessoa que foi comparatista aqui, foi ele desde o início. Isso é errado. E ele compara com o primeiro ano de governo dele. Ele não compara com os últimos anos, não compara com o governo Dilma, ele compara lá quando ele pegou em 2003 o país. Só fazendo um paralelo aqui, me desculpa, tá, por te interromper. Não, exatamente isso, assim, mas essa comparação é esdrúxula, é ridícula, né? A gente tem que aproveitar esse momento, esse marco, né, do cartão corporativo e discutir de forma séria como é que deve ser usado o cartão corporativo de presidente da República. Eu vi aqui na divulgação dos gastos do Bolsonaro gastou R$1.200.000 nas férias dele, gastou com bolo. O Lula gastou, como bem disse no governo Lula, né, o ministro Orlando Silva, gastou comprando tapioca. Então a gente tem que discutir sérias, a gente tem que começar a discutir instituições aqui no Brasil, né? O que a gente quer com o Brasil? O que a gente quer? Qual o limite de uso de cartão corporativo de agente público? Como é que tem que ter fiscalização do cartão corporativo para evitar dano ao erário?
Eles têm que discutir as questões mais profundas. Eles têm que parar com essa picuinha de ficar comparando quem é o menos pior. Lula, Bolsonaro, PT ou outro partido. Então tem que aproveitar esse momento e discutir de forma séria a questão. Eu quero ouvir um advogado que eu quero perguntar algumas coisas sobre se é lícito, se não é lícito, porque a gente vive a lei da transparência. A lei da transparência não deveria ser aplicada, não há necessidade, porque eu concordo com o Felipe nisso, tá? Não deveria ter essa necessidade de ter um sigilo. Por que esse sigilo? Rodolfo, na verdade eu digo que a gente vive no país com algumas premissas de hipocrisia. Isso serve para cartão corporativo, serve para residência oficial, para uma série de coisas que a gente discute. E aí eu faço um paralelo. Tem gente que defende, porque mandatário não tem que ter uma residência oficial. Faz o quê? Mora num prédio com seus vizinhos? Quem é atingido não é o mandatário com as pessoas fazendo protesto, é toda a vizinhança. Sim. E a segurança, se alguém resolve fazer um atentado, um ataque àquele agente público. Então eu estou trazendo essa comparação para dizer que algumas coisas são adotadas como previdência, não apenas para proteger só quem utiliza o imóvel público ou quem utiliza o cartão. Aquilo é adotado porque existe um estudo, alguém criou aquilo para que aquilo trouxesse uma segurança para o agente público, para quem está em volta, para a própria sociedade. Então quando a gente pega informação de cartão corporativo, e a gente fica especulando. E por que eu digo especulação? Qual é a ilicitude? A ponte. Se é ilícito, alguém vai responder por isso. Mas eu acho que a prioridade não era padaria, era sorveteria, não era sorveteria, era restaurante, não era manicure, era cabeleireiro. Peraí, o que você acha é o seu gosto. Provavelmente você votou em quem você achava que tinha que gastar do jeito que você acredita. Para mim não interessa saber o que você acha. Minha pergunta é ilícito? Se é ilícito, tem que ser encaminhado para quem de direito para apurar. O resto é gosto, é achismo, é política, é discurso político. Fofoca. Então, aponte-se o que é ilícito. Se é ilícito e comprovado, as pessoas vão responder por isso. E ainda assim, alguns gastos, eu particularmente entendo que deveria haver uma cota, sim, que mediante devida justificativa, devesse ficar ali de forma restrita. Porque vamos dizer que o presidente, na tomada de decisão de um chefe de Estado, nós não estamos falando de um cargo de chefe de governo, é um ministro, é um assessor, não. Nós estamos falando de um chefe de Estado, que por vezes toma uma decisão que está em risco toda a nação. Nos Estados Unidos, o que o presidente da República define a portas fechadas lá no Salão Branco da Casa Branca, ou no QG lá que ele toma as decisões militares, não sai dali por anos. Então a gente tem que entender que algumas questões são decisões de chefe de Estado. Entender qual é o tamanho da responsabilidade de decisão de chefe de Estado. E naquela parcela, para aquilo, também não acho que deva banalizar, naquela parcela e naquilo pode sim haver uma certa restrição maior e um sigilo que possa ser imposto. Agora, o sigilo também não pode ser utilizado para tudo e para todos, que aí acaba perdendo um pouco a credibilidade e fica banalizado. E a análise de gastos também tem que ser feita de forma objetiva, senão a gente fica aqui especulando porque gastou gasto disso, daquilo, e tem um gasto que era sabido desde sempre. Quando começou o período da Covid, lá na China, com muitos brasileiros lá presos que não conseguiam vir, se a gente se recordar, foi mandado avião retirar essas pessoas de lá depois de muito apelo de alguns brasileiros e seus familiares. Isso tudo, por exemplo, foi passado no cartão corporativo porque não tinha dotação específica, tinha que fazer isso de forma rápida. Ninguém está repartindo aí, por exemplo. Então, não estou defendendo nem sim nem que não, porque eu não vi os gastos um a um para dizer claramente que não tem nenhum que possa ser questionado ou que alguns tenham ali ilegalidade. O que eu quero dizer isso tem que ser feito com critério, com objetividade e sem hipocrisia.